Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. É um prazer sempre ter você por aqui. No programa passado, nós falamos um pouquinho sobre acessórios, tanto que hoje eu até mudei um pouquinho o meu acessório. Eu coloquei esses brincos maiores aqui para mudar um pouquinho, né? Pra gente ficar um pouquinho diferente. Os acessórios, eles super ajudam nisso. Mas você sabia que alguns acessórios são super importantes para algumas pessoas? Eles representam algo. Eles não colocam só por um motivo de se sentirem melhor, mas também porque querem dizer algo. Vamos ver isso? Os acessórios e a representatividade. Vamos observar alguns acessórios? Olha esse homem, quantos acessórios! E esse outro? Olha que acessório colorido essa mulher está usando. Esse indígena também não deixou os acessórios de lado. Veja essas pessoas. Qual o acessório que os três usam em comum? Seria esse tecido amarrado na cabeça. Você sabe o nome dado a esse acessório? Vamos lá, eu vou te dar uma dica. Começa com a letra T e termina com a letra E. Se você disse a palavra turbante, parabéns, é turbante mesmo. Será que essa moça utiliza esse turbante porque é bonito ou porque simboliza algo, além de ser muito bonito? Esse turbante lindo, colorido, ele nos lembra a cultura africana e ele representa proteção. Grande parte dos homens no Oriente Médio utilizam esse adorno, o qual recebe o nome de keffiyeh, que simboliza resistência. Observem esses dois indígenas. Eles estão com os mesmos adornos? Não? Por que será? Porque são de etnias diferentes. Vamos entender isso. E eu convidei a Daphne, uma linda menina da etnia Caimbé, que vai nos falar um pouquinho sobre os acessórios indígenas ou os adornos indígenas. Olá, eu sou a Daphne da etnia Caimbé e o nome da minha escola é EPG Cora Coralina. O colar simboliza a identidade da força e resistência de cada povo. A presilha de pena serve de adorno a símbolo, status ou classe na etnia. Varia de etnia para etnia. O maracá, chocalho indígena, usado por nós indígenas para dar som e ritmo, nossos cantos e dança. E aqui foi um pouco da minha cultura. Tchau, obrigada! Eu amei a sua participação. Gente, eu quero falar agora de pessoas ou quase pessoas que utilizam um acessório com poderes para mudar muitas coisas. Eu estou falando dos super-heróis e da super-heroína. Os super-heróis e as super-heroínas, eles têm uma missão de deixar esse mundo melhor. Conheça agora alguns super-heróis e algumas super-heroínas e os seus acessórios. O primeiro é o Super Raio. Ele tem o poder de destruir com os seus óculos de raio toda a maldade do mundo. E a próxima super-heroína é a Super Pink. Ela tem uma viseira, uma capa, um par de botas e um par de luvas que dão a ela o poder de sobrevoar. E lá de cima ela consegue olhar para baixo e proteger todos os animais que estão em perigo. E essa é a nossa super-heroína Super Criança. Ela tem um cinto mágico e com ele ela pode tirar toda a poluição do mundo. Olha, uma história em quadrinhos!
Vamos ler essa história? Eu conto com a sua ajuda. Vamos ver o título da história. Qual é? O poder das flores. Agora, boa leitura! Que legal, eu amei essa história. Olha só, o título da história é O Poder das Flores. O título está lá em cima. E essa história é feita com algumas palavras, só com a palavra do título, a assinatura do autor do quadrinho e a palavrinha fim, para dizer que a história acabou. Vamos ver também a estrutura desse quadrinho? Ele coube todo numa única folha. E quantos retângulos tem? 5 quadrinhos. Você gostou dessa história? Houve alguma transformação nessa história? E por que houve essa transformação? O que foi usado, qual elemento ou acessório foi utilizado para que a mudança acontecesse? A menina da história que usou o seu superpoder, o poder das flores, ela se imaginou como? Para mim, ela é mesmo uma super-heroína. Obrigada, Thiago, por mais uma participação aqui no nosso programa Além das Letras. Vocês sabiam que existem super-heróis da vida real? Vamos conhecer alguns. Com certeza, os profissionais da saúde são super-heróis e super-heroínas da vida real. Eles enfrentam várias doenças, tentando nos ajudar a ter mais saúde. O Corpo de Bombeiros também possuem super-heróis e super-heroínas. Veja alguns casos que eles salvaram animais. Aqui é o salvamento de um cãozinho. Agora eles vão salvar um outro animal. Que animalzinho seria esse? E algo muito inusitado aconteceu. Um cavalo caiu sobre uma casa, mas eles também conseguiram ajudar. Podemos dizer que esses são super-humanos, mas você também é um super-humano. Toda vez que você ajuda alguém e deixa esse mundo melhor. Você nos saberes. Boa noite, professora. Boa noite, amiguinhos. Tudo bom? Nessa atividade pesquisar, eu vou contar a história do meu nome para vocês. Ai, minha irmã, ela queria muito ter uma irmãzinha, minha irmã mais velha. Aí ela pediu pro pai e pra mãe e o pai e a mãe falou, tem hora. Aí a Cacá orou e daí ela ganhou eu. E o significado do meu nome é Moça Graciosa. Olá pessoal, bom dia, o meu nome é Maria, eu fiz aqui o meu nome com a minha canetinha, foi a minha mãe que ajudou, e o meu irmão, e o meu irmão, ele me ajudou. Ele fez essa menininha
O tema é de primavera e eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Porque eu gostei, ficou muito legal. É uma menininha que ela tá fora de casa brincando com as borboletas. Vocês gostaram? Parabéns, Maria, ficou lindo, nós amamos, viu? Obrigada. Meninas, nós amamos as atividades. Parabéns! Chegou a hora da nossa proposta do dia. Proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data 22/9. 22 de setembro. Os super-heróis também usam acessórios com alguns poderes. Que tal se transformar em um super-herói ou uma super-heroína e inventar a sua própria história? Crie uma história bem legal, de preferência com um acessório que tenha algum poder. E marque a hashtag Saberes em Casa e @portalSE. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quantos avatares lindos! Quem aí topa fazer um avatar para a Pro? Faz um novo meu, eu quero ver o que vocês vão aprontar. Pro, não consegui usar o aplicativo, posso desenhar? Claro que pode! Eu vou ficar aqui esperando, quero ver se vocês vão olhar cada detalhezinho aqui da Pro, hein? Vocês me veem quase todos os dias, já decoraram as minhas características aí, então quero um avatar bem bonito, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho dessas diferenças, mas vamos olhar, olha lá, hein? Começou lá do nosso sobrenome. Nós vamos hoje aprofundar um pouquinho mais essas observações, pensando nos hábitos e costumes. Hábitos e costumes não é a mesma coisa? Fiquei em dúvida. Vamos descobrir? Anotem aí então que eu já vou fazer uma pesquisa aqui para ver se realmente são coisas diferentes. Prontinho, vamos lá? Turma, foi difícil, viu? Eu quebrei a cabeça aqui e não consegui diferenciar sozinha o que é um hábito e o que é um costume. Aí sabe o que eu fiz? Enquanto vocês anotavam o tema e a data de hoje, eu fui lá naquele super dicionário online que eu já te ensinei a pesquisar e coloquei lá hábitos, costumes, para identificar aí se tem diferença. Olha só. Então, um hábito, ele é uma tendência, um comportamento geralmente inconsciente que resulta da repetição frequente de certos atos. Um costume é uma maneira cultural de uma sociedade se manifestar. A partir da repetição, constituem regras que, embora não escritas como as leis, tornam-se observáveis pela própria constituição da vida social. Então, nós podemos dizer que todos nós temos alguns hábitos e temos também alguns costumes. Então, vamos lá. O hábito é quase como se fosse ali uma mania. Por exemplo, toda hora eu nem percebo e tô assim, com os dedos na boca. Nessa época de Covid, mão na boca nem pensar. Mas é um hábito, é uma mania, você faz com muita frequência e nem percebe. A Pro tem um hábito bem comum. Eu falo mexendo muito as mãos, vocês já perceberam? Falo o tempo todo assim, eu termino de dar aula, eu termino de gravar os programas, eu tô exausta, porque eu me mexi tanto aqui. Então isso é um hábito, um jeito de falar ali diferente que eu não percebo. Quando eu vou ver, a mão já foi junto e está manifestando ali o jeito que eu estou falando. Agora, as pessoas elas podem ter o costume de comer com hashi. Faz parte da cultura daquelas pessoas.
Então é um costume. O hashi são aqueles palitinhos lá da comida japonesa. As pessoas têm o costume... que mais que a gente pode colocar aqui como costume? Eu não vou dar muita dica não, porque vocês vão ter que descobrir isso junto comigo, claro. Mas elas podem ter costume, faz parte da tradição delas uma festa, uma data comemorativa específica, que está vinculada à tradição daquela família ou à tradição daquela região, daquele país. Então, o costume, ele faz parte dessa tradição, dessa questão que manifesta algo da cultura daquelas pessoas, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Um hábito é coisa ali do dia a dia. Ah, Pro, mas um costume, ele pode se tornar um hábito? Pode. A pessoa faz tanto aquilo que chega um determinado momento que aquilo já é reproduzido mecanicamente no dia a dia dela, se torna algo frequente, então se torna um hábito, tá bom? Mas não é só isso que eu tenho para te contar, não. A partir de tudo que estamos descobrindo nesses últimos encontros, nós temos então muitos costumes que estão presentes aqui no nosso país, mas que não surgiram aqui, que foram herdados exatamente por essa mistura, pelo fato de recebermos um número muito grande de imigrantes, de migrantes. Então temos algumas coisas aqui em São Paulo, vamos falar do nosso estado, que não necessariamente surgiram aqui em São Paulo, mas pela mistura de povos que nós temos vivendo aqui, a alimentação pode ser influenciada, o jeito de se vestir, uma festa, uma manifestação cultural. Então, muitas coisas não surgiram aqui, mas existem hoje no nosso estado, existem aqui em Guarulhos por causa dessa influência. Eu tenho alguns exemplos para te mostrar. Observe. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei aí o que eu já comentei com vocês hoje no programa. Nós temos um hashi. O hashi é um instrumento utilizado pelos japoneses para comer. Então, não é algo que faz parte diretamente da nossa cultura. Porém, nós temos uma quantidade de restaurantes de comida japonesa por aqui que é bem grande. E nesses locais, eles oferecem o hashi. Então, já temos um primeiro exemplo aí de mistura sendo colocado, mas tem outro, olha só. A capoeira é uma manifestação que tem origem africana. Então, ela também não surgiu diretamente aqui, mas hoje, em muitos locais, a capoeira, ela é compartilhada aí por professores, por mestres, né, específicos aí que treinam as crianças, que podem aprender. Então, não fica algo restrito apenas a essa origem, a essa cultura. É algo que se espalhou entre os povos. Viu só que legal? É tão comum hoje entre nós que fica até difícil pensarmos na origem, não é mesmo? Olha esse terceiro exemplo, bem comum também. Dormir em redes é algo que acontece com frequência em muitos lugares. A rede, ela não é apenas um elemento de descanso que você vai relaxar. Ela é utilizada como cama em muitos locais. E a origem dela é uma origem indígena. Então é um costume entre os indígenas, mas que se misturou e que se espalhou. E se nós continuarmos pesquisando, encontraremos muito mais. Essa pesquisa toda vai fazer com que nós tenhamos aí a descoberta de várias questões específicas que esses imigrantes e que esses migrantes trouxeram para o nosso país. É por isso que eu já te contei que nós precisamos respeitar. Respeitar porque são questões culturais. Cada um tem o seu jeito de viver. E isso precisa ser respeitado. Tá bom? Além de tudo isso, tem uma outra questão muito interessante que costuma acontecer bastante aqui na nossa região. Antes da pandemia, claro que isso era mais frequente. Mas nós temos circos
que se instalam em regiões específicas. E vocês imaginem que nesses circos nós temos crianças que precisam ir para a escola, lembra que é um direito? Então essa criança, ela, às vezes chega na sua escola e ela vai ficar com você ali 2 meses apenas. Essas pessoas são consideradas itinerantes, porque elas vão e voltam o tempo todo. Então, quando essa criança chega, ela traz toda a cultura dela, ela traz o que ela já aprendeu numa outra escola, numa outra região. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser recebida, ela tem o direito de estar ali na escola no tempo em que o circo ficar naquela região. Nós temos uma grande quantidade aí de pessoas que são da Bolívia e que escolheram o nosso país para constituírem ali a sua família. Imagina quando essas pessoas chegam, que elas não conseguem nem entender direito o que nós falamos. Então, conhecer e respeitar todo esse processo, lembra que eu te contei, nós temos uma mala de memórias e todo mundo tem a sua. Essas pessoas também. Então, respeitar, acolher, ajudar naquilo que for possível para que essas pessoas se sintam ali adaptadas nesses espaços e possam viver, claro, cada vez melhores. Tá bom? Então, agora vamos para a nossa síntese. Lembrem-se sempre, todos nós temos direitos, todos nós temos deveres, mas todos nós também temos uma história muito linda guardada aqui dentro e que precisa ser sempre respeitada. Tá bom? Para que nós possamos mais uma vez nos colocarmos no lugar do outro, eu quero hoje fazer para você um super desafio. Você vai escolher algo que seja representativo de outra cultura e vai tentar fazer. É isso mesmo! Se você nunca usou, por exemplo, o hashi para comer, você vai colocar lá a sua comida no prato do dia e vai tentar comer com o palitinho ali, com o hashi. Será que vai ser fácil? Eu acho que vai ser bem difícil. Você pode fazer uma dança, pode fazer um gingado de capoeira, algo simples, tá? Para começar, mas que não seja algo comum na sua cultura, no seu dia a dia. E você vai experimentar como forma de nos colocarmos no lugar do outro e pensarmos em todos os desafios que essas pessoas enfrentam diariamente para se adaptarem aqui ao nosso país. Então nós ficamos por aqui, vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!